Vamos começar com a reapresentação. O Cruzeiro voltou aos treinamentos, já teve trabalho no campo, todos os jogadores no campo, nesta reapresentação do técnico Pepa, e agora trabalho todo dia até o duelo da semana que vem contra o Fortaleza às 7 horas da noite no Mineirão, jogo da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Pepa, que vai ter aí muito tempo ainda para definir o melhor time para encarar o Fortaleza e para o Cruzeiro voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos muitos assuntos importantes aqui para atualizar aí o mercado, que começa a dar uma aquecida. Todo mundo sabe que o Cruzeiro vai se reforçar nesta janela que se abre no dia 3 de julho, vai até o dia 2 de agosto, então muita coisa pode acontecer. E eu quero falar aqui de 4 nomes. O colombiano Elibelton Palacios, que é um defensor, eu coloquei mais cedo na informação que a gente trouxe, eu coloquei como defensor porque ele pode ser tanto um lateral direito como um zagueiro ali pela direita, então é um jogador aí polivalente, né? Aí já encaixa perfeitamente naquele perfil que o Cruzeiro sempre busca no mercado. Ele não deve ficar no Elche da Espanha, o clube até acabou sendo rebaixado, ele tem uma experiência aí internacional. Se fala também de um interesse do Boca Juniors, mas o certo é que o Cruzeiro mantém conversa com esse jogador e vive a expectativa de acertar esta contratação. 30 anos, está com uma idade legal, chegaria aí para ser mais uma opção defensiva para o técnico Pepa. Elibelton Palacios, então, jogador que vai deixar muito provavelmente o futebol espanhol e quem sabe vindo aqui para o Cruzeiro. Um outro nome que surgiu, até o nome antecipado pelo Pichotada Cast, do grande Caio, que é um jornalista aí que está começando, fazendo um ótimo trabalho, que é o Flávio, é um volante, Flávio Medeiros. Ele jogou no Bahia e foi negociado com o Trabzonspor da Turquia. O Flávio, ele assinou um contrato na época, a venda foi na metade de 2020, e ele assinou um contrato de 4 temporadas. Ele tem 27 anos, esteve por último no futebol da Arábia, no Al Tawon, e não deve ficar por lá. Ele teve até uma lesão importante, se recuperou, jogou agora no mês de maio. O jogador, inclusive, eu vi o Flávio lá na Bahia, e ele tem uma identificação, né? Ele já jogou no Vitória, mas rendeu muito no Bahia quando foi negociado com o futebol da Turquia, e ele vem sendo emprestado seguidas vezes pelo Trabzonspor da Turquia, e dificilmente ele deve voltar para lá para ser aproveitado. Ele tem mais um ano de contrato. A ideia do Cruzeiro é trabalhar para ter o jogador em definitivo. O Flávio aí, que é um primeiro volante, né? É um jogador que encaixaria aí nesse time do Cruzeiro, e a negociação segue. Existe uma negociação em andamento. A gente pode trazer aqui, até avançando um pouco nessa informação, existe uma negociação em andamento e a ideia é ter o atleta em definitivo. Claro que, como ele tem mais um ano de contrato, o Cruzeiro vai trabalhar para que possa acontecer o mesmo que o Cruzeiro fez com o Marlon, por exemplo, com o Ankaragucu da Turquia. O Marlon tinha mais um tempo de contrato, negociou a liberação. O Marlon também fez um esforço muito grande para vir para o Cruzeiro. O clube turco manteve um percentual e o Marlon veio. E a ideia é mais ou menos repetir este formato. Então, as partes não vão falar oficialmente, mas é a informação que a gente tem aqui no canal para trazer sobre o volante Flávio. Ele tem aí grandes amigos aqui no Cruzeiro, né? Jogou com o Gilberto no Bahia, jogou com o Marlon na Turquia. Marlon e Gilberto aí conhecem o jogador, eles conhecem muito bem o Flávio, então vamos seguir acompanhando, mas essa história pode esquentar realmente. Flávio, volante de 27. Rodrigo Caio e Zeivaldo. Rodrigo Caio é um nome que começou a surgir, e até uma apuração com o grande André Hernan. O Hernan tem um canal também aqui no YouTube, e eu estava conversando com o Hernan e a gente apurou o seguinte: foi um nome comentado, um nome colocado em pauta para o Cruzeiro, ou seja,
empresário, intermediário, comenta esse nome, o Rodrigo não vai ficar no Flamengo, não vai renovar, e aí tem algum interesse? E o que a gente apurou se fosse para um contrato, como foi com o William, por exemplo, uma espécie de contrato de risco que eu falo por causa das seguidas lesões que o Rodrigo Caio teve, mas é um atleta ainda que tem potencial, todo mundo sabe que ele tem, mas tem lenha para queimar, né? Ainda no futebol brasileiro. Então, ele não vai ficar no Flamengo e esse nome foi comentado. Mas o que acontece? O Rodrigo Caio tem 29 anos. Para esse contrato de risco assim, vamos dizer, uma produtividade com valores ali, dependendo de o que ele alcançar, é uma negociação pouco provável de acontecer. Até porque deve ter clube aí que vai pagar como se o atleta estivesse atuando normalmente, com uma regularidade. Então, o que a gente apurou é isso. Vamos aguardar, mas realmente o nome foi colocado para o Cruzeiro e não teve assim uma negociação, nem sei se terá, mas se fosse dentro desses termos, né, dessas condições, até poderia avançar, o que é pouco provável hoje de acontecer. Então vamos seguir acompanhando. E para fechar, Zé Ivaldo, zagueiro, eu venho falando aqui do Zé Ivaldo há um bom tempo. O Atlético Paranaense está no direito dele, que tem um contrato com o atleta até o final da temporada. O Zé já completou 6 jogos, então se ele fizer mais um, ele vai continuar no Atlético Paranaense. Mas, repito o que eu trouxe já há alguns dias, ficar no Atlético Paranaense hoje é um caminho pouco provável. Ficar, eu diria, renovar o vínculo com o Atlético Paranaense. O Zé Ivaldo, família do Zé Ivaldo, todo mundo gostou muito do que ouviu do Cruzeiro. O Cruzeiro, desde o início do ano, está interessado no Zé Ivaldo, tentou comprar, esteve próximo disso, na época iria pagar R$1,5 milhão, mas depois de última hora o Atlético Paranaense mudou de ideia. E hoje o caminho é o seguinte: se o Atlético bater o pé para uma liberação agora no meio do ano, se tentar envolver uma outra coisa, por exemplo, se tentar, o Cruzeiro tem uma ação na justiça por causa do Vitor Roque, se envolver isso, não vai dar jogo. Se aceitar uma outra condição para liberar o atleta, aí vai dar jogo para o Zé vir agora. Mas não se descarte um pré-contrato no início de julho. Tem uma conversa muito forte do Cruzeiro demonstrando interesse, um plano aí para o Zé Ivaldo, um projeto para o atleta, valorizando o Zé Ivaldo pelo que ele fez no ano passado, né? Zé Ivaldo foi um grande zagueiro do Cruzeiro na campanha da Série B, então isso vem mexendo com o Zé, com a família e com todos, para que, se não vier agora, ele possa vir no início da temporada. Claro que tem outros clubes interessados, tem futebol do exterior também, clube até da Arábia sondando, então vamos ver. Claro que se pintar uma proposta irrecusável também, não só para o jogador, mas também para o Atlético Paranaense, pode ser que aconteça algo no meio da janela para ele ir para o exterior. Mas não acontecendo isso, o Zé Ivaldo, ele tem um caminho aberto para uma negociação mais forte a ponto de assinar um pré-contrato com o Cruzeiro no início de julho. A gente segue acompanhando, qualquer novidade vamos trazer aqui no canal. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!